Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho agora a respeito do Programa de Alimentação do Trabalhador, que também é conhecido pela sigla PAT. Vamos construir um raciocínio juntos aqui. Primeira coisa importante para dizer a você é o seguinte, é que o Programa de Alimentação do Trabalhador, ele consiste, na verdade, em um esforço que a empresa faz no sentido de auxiliar o trabalhador para que ele se alimente durante a jornada de trabalho. Esse programa ele permite que esse auxílio da empresa se dê de diversas formas. Então, por exemplo, é possível que a empresa mantenha um refeitório próprio com funcionários da própria empresa, comprando os alimentos, preparando esses alimentos e fornecendo alimentação para o trabalhador. Então, neste caso, por exemplo, você tem um restaurante dentro da sua empresa com seus funcionários preparando comida para a sua equipe. É possível também que você tenha a terceirização desse trabalho. A terceirização do Programa de Alimentação do Trabalhador, ela se dá de diversas maneiras. Por exemplo, você pode ter o espaço físico, então você tem uma cozinha aí na sua empresa e contrata uma empresa que vai fornecer a mão de obra e os alimentos e vai prepará-los ali. Esse é um formato de terceirização. Outro formato de terceirização é você formar convênios. Então, por exemplo, você procura empresas como Ticket Refeição, ou como Vale Refeição, ou enfim, empresas que de alguma maneira, ou através de cupons ou através de cartões eletrônicos, você entrega créditos aos seus funcionários para que eles se alimentem em restaurantes conveniados a essas empresas. Essa é uma outra forma de terceirização. Seja lá, é possível também, o programa de alimentação, ele permite também, por exemplo, que você dê cesta básica ao trabalhador, de forma que ele possa preparar pelo menos uma refeição por dia e ele leva a refeição pronta para comer na sua empresa com os ingredientes que você forneceu através de uma cesta básica. Essa questão de você fornecer alimentação, ela tem diversos focos para ser analisada. Por exemplo, existem determinados acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho que obrigam o fornecimento ou do vale-transporte, ou do vale-refeição, ou da alimentação na própria empresa, ou até da cesta básica. Então, existe um foco que é sobre a obrigatoriedade. Há casos em que você está obrigado e casos em que você não está obrigado. Se você tem dúvidas sobre estar ou não obrigado, você pode procurar aqui a nossa equipe e nós vamos analisar o seu dissídio coletivo para lhe dar essa informação. O tema da nossa conversa hoje sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador é um pouquinho diferente. Eu quero falar a respeito dos benefícios que o Programa de Alimentação do Trabalhador pode trazer. Então, se a sua empresa, independentemente de estar ou não obrigada, fornece algum tipo de refeição aos trabalhadores, em uma das formas das quais nós falamos até agora, você precisa estar inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador. Essa inscrição é muito simples, a gente faz a comunicação através, inclusive, da própria RAIS. Nós agora estamos fazendo a entrega das RAIS, então é possível fazer a comunicação através da própria RAIS. E o fato de você comunicar ao Ministério do Trabalho que você fornece de alguma maneira alimentação aos seus trabalhadores, lhe protege na medida em que você não tem o risco dessa alimentação ser considerada como salário in natura. O que quer dizer isso de salário in natura? Quer dizer o seguinte, que se você não estiver inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, toda a alimentação que você entrega para o seu trabalhador é considerado como um salário indireto. Ao invés de você dar R$100 em dinheiro, você deu, por exemplo, R$100 em ticket restaurante. Então, se você não está inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, isso passa a ser R$100 a mais de salário. Qual é a diferença? É que R$100 a mais de salário, você tem que depositar fundo de garantia, você tem que pagar férias, tem que pagar 13º, enfim, tem todos aqueles reflexos que os salários têm. Portanto, é muito importante você estar lá inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador. O primeiro pedido, então, que eu quero fazer a você é o seguinte: se você fornece refeição, em alguma maneira, para os seus trabalhadores, esteja certo de que nós sabemos disso, porque muitas vezes você fornece aí a alimentação e a gente não está nem sabendo aqui. Então, certifique-se de que você já nos avisou para que a gente faça a inscrição lá no Programa de Alimentação do Trabalhador. Agora, tem uma continuidade dessa nossa conversa, e nessa continuidade o interesse maior é para aquelas empresas que são optantes do lucro real. No caso das empresas optantes pelo lucro real, o Programa de Alimentação do Trabalhador oferece um incentivo tributário adicional. O primeiro incentivo que você tem é o seguinte, é que a despesa que você teve com a alimentação do seu trabalhador, uma vez inscrito no PAT, ela é totalmente dedutível da base de cálculo do seu imposto de renda. Imposto de renda no lucro real, vocês sabem, eu pego lá o total das receitas e subtraio todas as despesas. Nessa
aglomeração de despesas que eu faço, eu incluo aqui as despesas que você teve com a alimentação da sua equipe. Então, eu posso deduzir da base de cálculo as despesas de alimentação dos seus trabalhadores. Esse é um primeiro incentivo. O segundo incentivo que ele traz é o seguinte, é que uma vez apurado, já deduzidas as despesas, uma vez apurado o imposto a pagar, é possível deduzir até no máximo 30 centavos do imposto a pagar para cada refeição que a sua empresa forneceu ao longo do ano. Então, eu faço o cálculo do lucro de 2009, já deduzindo as despesas de alimentação, subtraio, apuro a partir desse lucro o imposto de renda que você tem que pagar e posso deduzir até no máximo 30 centavos por refeição fornecida do imposto a pagar. Então você tem um incentivo adicional. Como é que eu chego nesses 30 centavos como máximo, né? Na verdade, o que a lei determina é o seguinte, você pode deduzir 15% de 80% do custo de cada refeição. Então você vai pegar o custo de cada refeição, vai calcular sobre o custo de cada refeição 80% desse custo. Sobre este número, nós vamos calcular 15% de cada uma delas e deduzir este valor do seu imposto de renda a pagar. Só que há um limite, e é por isso que eu estou dizendo dos 30 centavos. O limite é exatamente esse, é 30 centavos por refeição. Então nós vamos fazer as duas contas, se for mais do que 30 centavos, deduzo 30 centavos. Se for menos, deduzo o valor correspondente a cada refeição que for menor a 30 centavos. Então você tem um incentivo duplo, o que pode ser bastante interessante para você. Esse é o funcionamento, então, do programa de alimentação do trabalhador, e é interessante que a gente se certifique de que você está tendo o benefício que você tem direito. Muito obrigado.